Olá, meu nome é Martes Leila e eu estou de volta para contar um pouco da vida de mais um santo. Sabe por quê? Porque hoje é dia de São Patrício. São Patrício escreveu um livro autobiográfico intitulado Confissão. Através dele, sabemos que Patrício nasceu numa vila que pertencia a seu pai e ficava numa região entre a Inglaterra e a Escócia. Ele nasceu no ano de 377. Seu pai, Calpurnius, era cristão. Porém, apesar da influência religiosa, somente na adolescência é que Patrício se interessou pela religião e pelos estudos. Aos 16 anos, Patrício foi raptado por um grupo de piratas irlandeses. Em seguida, foi levado como escravo e foi vendido. Levado à força para a Irlanda, foi submetido aos trabalhos forçados num ambiente terrível entre pessoas rudes, brutas e pagãs. Tentou fugir 2 vezes sem sucesso. Somente na terceira vez conseguiu a liberdade tão sonhada. O jovem Patrício conseguiu embarcar para a Grã-Bretanha e depois foi para a França. E lá compartilhou a vida em vários mosteiros e conseguiu se habitar para uma vida religiosa, que unia um estilo de vida monástico pela disciplina e oração e também missionário, caracterizando-se pelo desejo de anunciar o evangelho aos pagãos. A princípio, o jovem monge Patrício acompanhou um santo chamado Germano, que pertencia ao mosteiro de Auxerre. Ambos empreenderam uma grande missão apostólica nas terras da Grã-Bretanha. Mas o grande desejo de seu coração era evangelizar a Irlanda, aquele povo pagão que o tinha escravizado. E Patrício entregou a Deus este santo propósito. Quando o bispo responsável pela missão da Irlanda, chamado Paládio, faleceu, o Papa Celestino I convocou justamente Patrício para dar continuidade à missão. Por isso, ele tornou-se bispo e viajou para a Irlanda no ano de 432. O que aconteceu na vida de Patrício e na Irlanda nas 3 décadas que se seguiram foi simplesmente extraordinário. Tanto que a missão de São Patrício ficou gravada para sempre na história da Irlanda, da Igreja Católica e até mesmo na história da humanidade. Patrício fez nada menos do que mudar o destino de um povo através do Evangelho. Sua missão levou à conversão praticamente de toda a Irlanda. Tudo isso sem contar com a ajuda política e sem jamais usar de violência contra aqueles que preferiam continuar no paganismo. Seu lema era respeitar para ser respeitado. Por causa da atitude respeitosa de São Patrício, não aconteceu repressão contra os cristãos na Irlanda, porque o próprio rei, chamado Leogário, percebendo a santidade de Patrício, converteu-se e possibilitou de que toda a sua corte se convertesse. A missão de São Patrício foi tão eficaz que a fé católica se enraizou na Irlanda e de tal forma que este país se tornou-se o berço de um grande número de evangelizadores, missionários e santos. Além de viver uma vida santa que tocava os corações, São Patrício era um homem de grande visão e dinamismo. Ele fundou incontáveis mosteiros pelo país. Com isso, a Irlanda se tornou um centro que irradiava a fé e a cultura. De lá partiu um grande número de monges e missionários. Esses peregrinavam por muitas terras estrangeiras anunciando o Evangelho.
Alguns exemplos mais famosos são os apóstolos Donato, Columbano, Galo, Tarásio, entre tantos outros. Enquanto outros países têm como ídolos e mestres reis e ditadores que empreenderam guerras e mortandade, a Irlanda passou a ter seus mitos e culturais nos monges e missionários evangelizadores e de suas histórias milagres, graças e heroísmo cristão. Este é um efeito direto da enculturação do evangelho levada a termo por São Patrício. São Patrício morreu no dia 17 de março do ano 461, na cidade de Down. Hoje, a cidade se chama Downpatrick, cidade de Patrício, em sua homenagem. Há séculos, o dia 17 de março é feriado nacional, quando se celebra o dia de São Patrício, conhecido como Glória da Irlanda. Existem hoje na Irlanda mais de 200 santuários construídos em honra a São Patrício, que é padroeiro do país. A couraça de São Patrício, de acordo com a tradição, ele escreveu essa oração no ano de 436 d.C. para invocar a proteção divina depois de converter com êxito do paganismo ao cristianismo o rei irlandês e seus súditos. Possamos neste momento fazer essa oração, a oração da couraça de São Patrício, e pedir a intercessão dele para tirar de nossa vida e de nossos pensamentos todos os males e que Jesus Cristo possa fazer parte da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, a invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação na unidade do Criador da criação. Levanto-me nesse dia que amanhece pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo, pela força de sua crucificação e sepultamento, pela força de sua ressurreição e ascensão, pela força de sua descida para o julgamento dos mortos. Levanto-me nesse dia que amanhece pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e do prêmio, pelas orações dos patriarcas, pela previsão dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza na terra, solidez da rocha. Levanto-me nesse dia que amanhece, que a força de Deus me dirija, que o poder de Deus me ampare, que a sabedoria de Deus me guie, que o olhar de Deus me vigie, que o ouvido de Deus me ouça, que a palavra de Deus me faça eloquente, que a mão de Deus me guarde, que o caminho de Deus me esteja à frente, que o escudo de Deus me proteja, que o exército de Deus me defenda das armadilhas do demônio, das tentações do vício e de todos os que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que me ameace corpo e alma, contra a encarnação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços e bruxas e magos, contra saberes que comunguem o corpo e a alma, pelos saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo, guarde-me hoje contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa.
Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos a quem eu falar, Cristo na boca de todos que me falarem, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação na unidade, pelo Criador da criação. Amém. São Patrício, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí? Chegou até aqui? Se chegou porque gostou, então deixa seu like. Se gostou muito, deixa um comentário. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo com mais curiosidades de santos e da minha fé católica. Muito obrigada pela companhia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.